Salve, cavalheiros! Bem-vindo a mais um The Four Horsemen Podcast. E hoje a gente tá com uma galera aqui da pesada. Nosso primeiro podcast com uma banda convidada. Real. Então vocês estão estreando aqui o espaço com bandas aqui, que a gente quer muito fomentar esse cenário, principalmente da nossa cidade. Então a galera aqui do Black Death Metal, da banda Sutura, hoje representada aqui pelo William e pelo Nathan. Batera, guitarra e voz, certo, gente? Isso aí. Show de bola. E antes da gente começar, vamos só dar uma passadinha aqui nos nossos patrocinadores e parceiros, que é o Estúdio Realize, onde nós estamos falando aqui para vocês e onde vários podcasts acontecem. Então você que tem aí uma ideia de um podcast, algo assim, esse espaço super bacana aqui do Estúdio Realize, que é nosso apoiador. A Coda, moda fitness masculina, né? Sim. Então, galera que quer ficar aí bonita pra academia, galerada aí, a Coda super bacana, né? Hugo Dutra Consultoria, autor desse livro aqui bacana, você que quer aí melhorar sua vida financeira, tem planos, ou sair da dívida, ou enfim, algum plano de casamento, viagem, algo assim. Também, Investimento né? também. Fala de finança, Exatamente. A gente acaba pensando em investimento. Reserva financeira, enfim. Exato. Hugo Dutra Consultoria Financeira, Cacife Cervejaria, que está aqui junto com a gente. Hoje a galera vai experimentar aí cerveja do Cacife. E Pitzer Music School, onde temos aqui o nosso professor de canto, né? Fica aqui na Avenida Doutor Galdino do Vale, diversos instrumentos musicais. E o nosso professor de guitarra, E né? o nosso professor de diretor guitarra. escola Não, é também. isso aí eu tô escondendo. Então você que deseja iniciar um instrumento musical ou por seus filhos, Pitzer Music School aqui no centro da cidade. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar falando aí, então, da formação de vocês, né? Uma banda de Death Black, né? Daqui de Friburgo, todos os integrantes de Friburgo, certo? Sim, todos os integrantes. Legal, legal. Quantos anos a banda já tem? E como é que foi, William, a ideia de formar a banda lá no início? Cara, tudo começou quando, assim, eu tive uma outra banda chamada Tiger Tank, que era de thrash metal. E parte dos integrantes tiveram que sair da cidade pra estudar e tal, mas assim, molecadinho, eu também era novo, deve ser lá, 2014, 15, já tem um bocado, tem uns 10 anos. Aí, nisso, os membros que sobraram do Tiger Tank, basicamente o Luciano e eu, só que o Luciano tocava bateria no Tiger Tank e eu tocava guitarra. Aí ele falou, pô, cara, eu ainda quero tocar, mesmo que os caras saíram, mas eu quero tocar outra coisa. Aí a gente falou, bom, vamos inverter então. Então você vai pra guitarra e eu vou pra bateria. Nisso que eu comecei a tocar bateria, tipo, em bandas. Pô, legal. Aí a gente fundou o Sutura, chamamos um baixista, Mujiba, inicialmente começou nós três, eu, Mujiba e o Luciano. Que foi Só quem gravou o primeiro álbum, né, o Mujiba? o EP, o Mujiba tocou, Aham. no EP. Só que assim, a sonoridade era um pouco diferente do que Bem a gente diferente. toca agora. Bem diferente. Porque assim, como tanto o Luciano quanto eu, a gente estava trocando de instrumento, a gente não tinha muita técnica no início. Então a gente fez uma parada assim, com uma pegada mais voltada para punk, grind. Sim. E o Mujiba já gostava de tocar isso, sabe? E aí a gente fez o Morte Alheia, que assim, é bem diferente do que a gente tá tocando agora. Em algumas faixas você até nota um Sim, encaminhamento, né? sim, Você nota amadurecimento. uma Dá uma- coisa ali que você dá uma nota. noção. Parecia que a banda queria ser algo assim. E é coincidência ou é comum no estilo? Porque Nathan falou que toca vários instrumentos e canta. Você tá falando que começou na guitarra, tá na batera. Eric, que é o baixista, eu sei que é guitarrista Todos eles também. são multi-instrumentistas. Pô, são todos bacana, nós. bacana. É Isso é porque, legal. tipo assim, cara, parece que tem muita gente, mas a cena do metal extremo não tem tanta gente quanto parece que tem. Então a gente tá sempre tendo que desenrolar alguma coisa. Se virando. Sabe? A gente tem que desenrolar várias paradas, tipo... E uma coisa que até hoje o Sutura preza desde o início, tipo, do it yourself, sabe? A gente sempre desenrola o nosso lado. A gente tem que dizer, toca os instrumentos, grava, canta, produz, faz solo. Todo mundo parece que faz tudo pro bagulho andar. Senão o troço não sai do lugar, sabe? Se a gente ficasse dependendo, vamos ter que esperar um
um batera gravar isso aqui. Ah, o vocal, porra, vamos ter que esperar um cara produzir o nosso álbum. É aquele Não dá, negócio, velho. né? Dá seu jeito. Tem que dar o jeito. Sim. tem que Obrigado, Isso, Fábio. isso interfere até mesmo na sonoridade, na composição, em tudo, né? Porque Então, você... muita banda, por exemplo, às vezes faz um som, tem uma ideia e aquilo ali se torna algo diferente depois de alguém causa do mexer. produtor. Um produtor, alguma coisa. Às vezes a sonoridade é totalmente diferente. Sim. O que não acontece Sensacional. conosco, né? Tudo que a gente já trabalhou até hoje é assim. O produto, desde o início, né, até o lançamento, é tudo... Somos Coletivo. nós, né? Somos nós. Ninguém meteu o dedo ali, ninguém falou Legal. Isso que como eu achei tem que ser. curioso. Vocês falaram que vocês produzem, então tem um produtor entre vocês ou vocês conseguem mesmo, O assim, produtor é aquela é- vibe dar seu jeito, a Somos gente nós, consegue O fazer. produtor é a banda, cara. Exatamente. Todo mundo palpita, todo mundo dá sugestão em tudo, tipo, mesmo, sei lá, Natan não toca a bateria, mas fala, pô, ele, tu podia fazer essa parada aqui. Eu falo, pô, é verdade, né? Vai ficar bem melhor. Sim. E, tipo, como todos nós aqui tocamos guitarra também, todo mundo ajuda a compor. Todo Não mundo fica- sabe, né? Não é uma coisa Não fica centralizado quadrada. na Sim. mão de ninguém, porque senão fica parecendo assim, só um cara, eu cara que percebi cria isso. tudo. A melodia de vocês é redonda. É uma coisa assim, ela não tem aquela coisa assim, pô, uma melodia sem graça, tá faltando alguma... Não falta. Sim. Pra dentro do estilo de vocês, Sim. dá pra perceber que vocês estão unidos ali. Vocês estão fazendo o que vocês querem, estão seguindo juntos numa reta ali, tá? Todos vocês Sim. estão ali e estão seguindo. Quando você falou que cada um dá um pitaco diferente antes Sim. da gente começar o programa, eu pensei assim, cara... E casa tão Casa. bem. Sim, cada melodia, cada coisa, nada tá ali à toa, né? Tudo tem um motivo, tudo quer dizer algo, Sim. né? Então, por exemplo, às vezes não começou o vocal, mas a melodia você já sente ali Sim. pra onde tá indo a música. Sim. Entende? Então ela não tá ali, não tá ali porque, não, a gente precisa de uma música assim, faz aí de qualquer Não, a maneira. gente pensou em fazer isso, bota aí uma escala, uma pentatônica só pra poder... Não. Porque é bonito e a pentatônica encaixa em tudo. Dá pra reparar o cuidado com os detalhes, né? Encarte, os Sim. CDs que a gente tava falando. Sim. E até aproveitando esse gancho que você falou, né? Que não tem tantos músicos assim, então a questão do cenário. Eu vi lá que vocês se influenciam tanto em bandas nacionais, mas também lá do norte da Europa, Escandinávia, né? Que é muito forte Sim. esse estilo. Como é que vocês veem hoje a diferença, assim, do cenário, por exemplo, do Brasil para o cenário europeu? Facilidade, oportunidade de show e tudo mais. Você É tem bem, mais experiência. é muito amplo assim esse assunto, né? O Brasil, por exemplo, ele sempre influenciou artistas lá fora, Lá fora. aham. né? Às vezes você vê músicos falando, né? De artistas do exterior, mas tem muito artista do exterior que é influenciado pela música Cara, brasileira. sensacional você falar isso. A gente pode dar uma ênfase nisso, tá? Por favor. Que, artistas brasileiros influenciaram muitos artistas lá de fora. Sim, muita Tá. coisa. Isso é muito bom, porque tem pessoas que acham que, assim, vamos falar a verdade, né? No Brasil... vira-lata, né? Exato. E Isso que acontece muito. no Brasil é uma coisa que falam, é o país do samba, do sertanejo, tudo mais. Eu tô me arriscando muito falando isso aqui. Mas assim, é aquele negócio, foi o que eu falei, a gente não tem preconceito com nenhum estilo de música, pelo contrário, tá? Só que a gente percebe uma falta não de produção dos outros estilos, né? Mas sim uma falta de valorização. Reconhecimento, com certeza. É uma falta de reconhecimento dos outros estilos, né? Eu lembro que no nosso primeiro episódio, ou no segundo a terceiro, acho que você já estava com a gente chegou a mencionar sobre isso, que o rock, não só o rock, mas principalmente o rock, tem perdido espaço no nosso país. E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Isso chega até vocês? Se chega, como chega? É uma porrada assim muito forte, vocês percebem de uma forma assim muito grande? Ou assim, dá para relevar até principalmente pela questão independente, né, que vocês têm? Sim, assim, a cena no Brasil, ela é muito
É difícil você explicar assim, né? Porque Sim. tem o mainstream e tem o underground. Sim. Né? Então você consegue, e você encontra bandas, porra, bandas maravilhosas, assim, bandas que surpreendem. Você fala, porra, esse som aqui. E você nem espera. Né? Mas por quê? Porque a cena underground no Brasil é muito forte, cara. Então isso é muito legal. Agora, você vendo de uma área assim como mainstream, realmente, você vê assim, pô, o rock só perde espaço. Sim. Né? Se você olhar dessa maneira. Né? Se você olhar dessa maneira, você vê que o rock ele fica meio perdido ali. Às vezes só uma banda aqui de tal estilo tem um destaque, outra não aparece tanto. Pega um pouco a vibe da música comercial, né? Exatamente. com Porque certeza. hoje em dia a indústria da música pelo menos essa, tá? Porque como eu disse, né? São dois lados. Sim. Né? Essa indústria da música, assim, o mainstream, isso aí é uma coisa meio... É um mercado, assim, meio controlado, assim, né? São números e etc. Então, é diferente de você ver bandas que crescem dentro do underground, né? Que realmente crescem organicamente, aquela coisa, né, ganham fãs, etc. E roda o Brasil às vezes e não está na mídia. Não passa na TV, não passa no Isso rádio. Né? Sensacional. É uma coisa que você vê aquele músico ali no underground e você fala, o que esse cara tá fazendo No aqui? underground, o cenário de show acaba sendo muito mais forte do que o de mídia, Muito talvez. mais. Né? Você vê que Sim, isso com acontece em certeza. muita quantidade. Né? Tem muitos shows E- acontecendo em todo lugar do país. E- Entende? Mas aí se você olhar por outros olhos, né, por outro lado, você vê, o rock morreu. Né? É Se verdade. olhar só pela É, TV, Exatamente. parece Se que você morreu. olhar só esse tipo de coisa. Porque são vários gêneros, vários estilos. A gente pode falar mais propriamente do cenário do metal, do rock em geral, né? Mas tem muitos estilos aí. Sim, Entende? com certeza. Talvez também o que a gente pode pontuar é que, tipo assim, quem tá no metal gosta, sabe? Sim. Não é uma parada que o cara tá visando ganhar dinheiro, assim, eu vou ser um produtor de evento de metal. Normalmente, o cara, com certeza, ele adora o estilo. Ele vai fazer aquilo ali, mesmo que, sair no 0 a 0, mas o cara vai ficar feliz da vida. Sei lá, trouxe banda tal pra vou ser tocar na sincero, minha cara, cidade. Se eu conseguir fazer um evento de metal aí, sei lá, botar umas 5 bandas de Friburgo e trazer mais algumas de fora da cidade e eu ficar no 0 a 0, eu vou sair felizão. Porque, Sinceramente. cara, é muito eu vou sair gratificante. muito feliz. É muito gratificante. E, tipo, não só a gente, como bandas que a gente já conversou sobre, a galera fala, cara, o metal, ele nunca morreu no underground. Nunca. Isso é verdade. Ele nunca morreu. Tem show direto. Só que são coisas que não aparecem muito na mídia. A mídia não está interessada nisso, talvez. Sim. E aí não se sabe se as pessoas não buscam, por isso não passa na mídia, ou não passa na mídia porque as pessoas não buscam. As pessoas não buscam, Eu acho que aí já não é nem essas duas questões, já é uma coisa que a gente falou, acho que no programa passado, que é o que você acabou de falar também, do porquê vocês são independentes. Porque você pega um empresário, né? Não é nem só o produtor, é o empresário. Agora eu produzindo uma música também com a minha banda Kiori, eu comecei a perceber isso. Ele não tá mudando, mas cada produtor tem a sua influência principal. Com certeza. E aí cabe de uma conversa muito franca entre banda e produtor para ver se o estilo do produtor e da banda vai casar, né? Então tem essa questão também. E às vezes o produtor ele quer uma coisa puramente comercial. Então ele vai pegar vocês Eu diria em 100% dos casos. Exato. Então, assim, ele vai querer... A gente deu sorte que o nosso produtor é bom. Então, a gente tá tranquilo com isso. Mas em questão de um cenário geral, né? Um cenário bem comercialzão mesmo. Vocês chegam ao nosso estilo death metal e a gente quer manter assim. A gente tava pensando assim, lógico, o produtor vai dar os espetáculos dele, mas quem aceita ou não são vocês. Agora, a questão do empresário lançar ou não, aí é o empresário, infelizmente, né? Sim, se o cara custear o CD, ele vai falar, eu quero desse jeito aqui, ele tem vai bater essa o martelo. questão. Tipo, a parte de ser independente, embora às vezes demora, às vezes é mais custoso, mas pelo menos a gente vai fazer o troço do jeito que a gente quer. Tipo, o que acontece com certa frequência, a gente tem um timbre característico que a gente fez de propósito, a gente quer o troço chiado, tem que ser. Eu ia Porque perguntar sobre isso. faz parte da cultura. Existe uma cultura que a galera tem até um mito do pedal HM2
a galera da Suécia, existe um mito que, tipo, quando era o único pedal que tinha lá e ninguém regulava nada, qual foi o jeito que eles arrumaram de gravar? Botar todos os knobs no máximo e gravar. E saiu. Que maravilhoso. Isso se tornou Icônico, né? Sim. Exatamente. E muita gente, inclusive nós, a gente gosta de reproduzir esse tipo de som, que chama de chainsaw, Aham. sabe? E até a galera assim, vamos supor, fora do metal extremo, eu gosto de rock. O cara vai ouvir e falar, pô, mas isso trouxe chiado. Se fosse um produtor, talvez ele não ia falar pra gente lançar assim. Não, mas isso aí tá uma verdade. barulheira danada. Mas é engraçado. Outro dia teve um amigo meu falando sobre isso mesmo comigo. Ele falou que gostou do nosso som por isso. Porque às vezes ele ouvia uma banda X, depois ele via a banda Y. Parecia que a banda tinha gravado em um estúdio tal, tinha saído, entrado outra, gravado da mesma forma. Mesma equalização. Porque a bateria estava daquela forma, a guitarra parecia ser a mesma afinação, usando a mesma coisa, e parecia ser esse molde, né? Isso Então- que é triste. E ele falou que gostou justamente por isso. Porque ele via bandas assim, do exterior e etc. Mas parecia que aquelas gravadoras já tinha isso aí e tinha que ser aquilo ali. Eu Sim. reparei isso em algumas músicas de vocês e eu ia perguntar isso mesmo. Tanto em relação à guitarra quanto também à voz. Eu notei o mesmo tipo de reverb, de profundidade também, proposital Sim, também. totalmente proposital. Maneiro. Caverna. Caverna, é isso aí. Criou uma isso aí. essência, uma coisa da É banda. porque, tipo assim, muitas das coisas que as bandas de 80 e início de 90 tinham, que pode ter sido pelo fato de que estão tentando se tornar mais comercial, ou talvez uma tendência no mercado, não sei dizer, largaram um pouco da mão do analógico, daquela gravação mais crua, e botou um troço mais equalizado. Só que perde um pouco da maldade. Sabe? Sim. O som, ele tem que ser assim pra esse tipo de coisa. Ele tem que soar malvado, tem que soar, o cara tá dando um grito, parece Isso que ele vai tá... da equalização até a composição. Às vezes, Sim. o som é pra soar dissonante. Cara, isso é sensacional. E isso que dá a magia do negócio, Porque né? é uma coisa que eu tenho alunos assim que prezam isso, um aluno de canto inclusive, que ele gosta muito de coisas dissonantes, só que ele gosta de muito dissonante. O que pode gerar essa estranheza. Muitas pessoas. Exatamente. Como o próprio nome já diz, né? Mas aí que tá, né? Então, se não for assim, às vezes não é do jeito que o cara quer, né? Aham. Então, qual o propósito, né? Mas Às aí vezes a intenção é essa. Aí fica uma coisa muito Harmonizada, né? Tudo muito também igual. mas é uma Exatamente. coisa muito Tem gente que sensível. poderia torcer o nariz naquele ponto. Ouviu aquela dissonância, aquela coisa, Exatamente. vai torcer o nariz e fala, não pode. Aí vai Exato. querer controlar o som da pessoa. E é uma coisa que assim E seria, é muito... vamos dizer, um charme. um assunto sensível de falar, porque pela música, o estilo de vocês, deu pra perceber que vocês não têm o interesse de compor música pra músico, de tipo a pessoa chegar, nossa, mas aqui tem uma escala frígio com uma pentatônica misturada Tem com... estilos que tem isso, né? Mas porque tem não. estilos que vão fazer uma música só pra músico Sim, entender. é verdade. E aí o que acontece? A música vira um porre. Exatamente. Porque você tem que ser teórico para conseguir entender o que a melodia tá querendo te passar. Acho Sabe? que é muito conhecer o seu público, né? Sim. O Exato. público-alvo. O de vocês, pelo que você fala, é nostálgico, né? Essa Com certeza. sonoridade. tudo mais. Sim, Então, exatamente. E aí, tipo, é aquela questão, o que é sensível? Será que o empresário, às vezes, não quer produzir por ele não conseguir entender essa dissonância? Pode ser. É possível. Entendeu? Pode ser. Porque também a gente tem que falar, ninguém é o dono da verdade, ninguém é o musicista, o músico supremo, né? Então, assim, ninguém vai ter todas as sonoridades do mundo e conseguir Exatamente. entender. Isso aí é porque é arte, né, cara? Então, É sendo subjetivo. arte, então, pô, às vezes a banda X é melhor que a banda Y. Não, é questão do seu gosto, né? Exatamente. Eu Cara, posso gostar. e- Às vezes a pessoa pode gostar muito de AC/DC, que é uma coisa relativamente simples, e a outra pode gostar de Dream Theater. O Dream Theater vai ser melhor? Pra um vai, pra outro não. É mais Não, complexo. exatamente. Melhor não necessariamente. Exato! Tem muita coisa curiosa nesse aspecto, por exemplo, isso aconteceu muito no metal extremo e nos core da vida, porque, tipo, vamos botar assim, lá no final de 80, início de 90, essas coisas não existiam. Então sempre era estranho, sempre soava Sim. estranho. Na Palm Def compôs o Scum. Tipo, ninguém entendeu.
Ninguém entendeu aquilo. Como que você entende uma música de 4 segundos? Não dá. É verdade, isso é verdade. Ninguém entendeu. Falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Depois o troço virou tendência. Sim. Todo mundo queria ter uma É banda uma coisa grande. que a pessoa ouvia. Ninguém, E depois- ninguém queria, os empresários, ninguém gostava daquilo. Falei, rapaz, mas o que esses caras estão fazendo? Isso é só barulho. Mas o troço, tipo, todo mundo começou a prestar atenção. Pô, mano, o que esses caras estão fazendo? Eles não estão só batendo no aleatório. Lógico. Então tem intenção. Sim, E exatamente. o troço foi... Tanto assim, a banda também se aprimorou bem, porque na época eles não tinham muito recurso justamente porque ninguém compreendia o que eles estavam fazendo. Então ninguém queria apoiar. Falei, Sim, pô, como que eu exatamente. vou patrocinar esse troço aqui que eu não sei nem o que eles estão fazendo? E vamos falar um pouco das músicas de vocês, galera. Eu não sei você, mas eu vou ficar com esse daqui. Tá? Porque tá. foi o que eu mais gostei. Então, beleza. É... Só antes de você perguntar sobre as músicas que tem a ver com elas, onde que vocês gravam hoje? Boa pergunta. A gente grava na minha casa. É isso que eu imaginei, que era uma coisa mais caseira. Sim, mas um não. home studio. Né, A gente lá. tem um estúdio lá e, tipo assim, tem a parte boa, a parte ruim. A parte boa que a gente, como eu falei, tem a 100% de liberdade criativa. Uhum. A parte ruim é que a gente fica meio com preguiça, sabe? Não tem a hora pra pagar. Exatamente, Sensacional. exatamente. Então começa a cobrar da banda que isso E tipo resolve. assim, o problema, tem um outro problema também, eu não sei se vocês passam por isso, quando você tá em casa parece que nunca tá bom, porque você pode refazer quantas vezes você quiser, Tem isso também. Eternamente É. tentando melhorar, né? sabe? Mas assim, a gente costuma chegar num consenso, só que é um pouco mais devagar. Talvez se a gente fosse fazer no estúdio, aí ia ter, talvez a gente ia terminar mais rápido, mas talvez não ia ter o resultado que a gente... Não ia ter a qualidade que vocês prezam. É, Provavelmente o Natan, que é vocal, deve passar pela mesma coisa aqui hoje. Vai ficar gritando igual um maluco dentro de casa, repetindo os versos da música o tempo inteiro. Muitas Não, isso daqui não tá sim. legal. Se eu fizer desse jeito, fica melhor. Não, esse não ficou legal. Deve ter um intermediário entre os dois. Sim, a gente tá em processo, atualmente a gente tá em processo de gravação do próximo álbum, né? Uhum. E teve uma música aí, recentemente, que a gente demorou um tempão pra gravar. Eu falei, William, vamos começar a ensaiar antes. Porque às vezes a gente tinha a música, tinha a ideia, começava a tocar e não saía certo. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, essa próxima música agora, né? Fechamos aquela lá. A próxima música vamos ensaiar. A gente ensaiou a música de umas 3 ou 4 vezes, já tinha a ideia definida depois disso. Em pouco tempo. Né? Ou bem seja, a lida gente com a pegou um produção diazinho pra mesmo. ensaiar, falei, agora quer ver? A gente gravou meio que de rapidinho, primeira ou segunda, assim, a rapidinho. música. Ah, Você ia então perguntar sobre eu as achei músicas. legal, porque a linha Mas de sim, produção é mais ou de menos vocês- isso aí que você falou, né? Se não tiver esse cuidado, né? No meu caso, foi essa interação assim com ele, né? Tocando. Uhum. E a gente trabalha junto ali. Porque aí a gente pensa dessa forma também. Como é que vai soar isso aqui ao vivo? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. A gente pensa Né? muito nisso. Aí a cara. gente vai ouvir, vai Isso tocar aquilo também ali. é uma coisa É muito isso aqui? interessante. Não, vamos mudar alguma coisinha aqui, a gente vai mudar. Ao vivo vocês usam algum recurso gravado ou 100%? Não, é Não, tudo tocado. tudo tocado mesmo. Se eu usar, é uma introdução alguma só. coisinha assim, mas Uhum. não é durante E a banda também. É antes da Só performance. A única digamos coisa assim. gravada é só a introdução também, porque não tem ninguém no palco. Isso aí, aham. Aí a gente tem que entrar. Se tivesse alguma coisa com ninguém no palco também, eu acho que eu só iria correndo, nem subiria. Não sei vocês, mas... Em cima do lance das músicas, partindo para um pouquinho da minha área, né? A questão da guitarra. Eu vi que é muito o foco nos riffs, né? Uhum. Como é que é esse processo de composição de vocês? Eu lembro um exemplo do Kiko falando sobre o processo de composição do Megadeth. Que eles tinham, sei lá, uma biblioteca de riffs e ele ia meio que selecionando. Vamos testar esse com esse e fazia um quebra-cabeça até chegar num Sim, resultado guardava legal. tudo na gaveta e ia Isso meio que aí. juntando. É Isso parecido. É acontece, meio sim. parecido também. Eu faço diversos riffs da mesma forma que ele faz. Todo mundo da banda tem alguma ideia e aí às vezes apresenta para um para outro. E, normalmente, isso tem acontecido muito nessas últimas composições, da gente apresentar um riff, casar com algum outro de outro membro da banda e desenvolvendo a música. Uhum. Às vezes falta alguma coisa, a gente cria na hora, às vezes não, às vezes leva para casa e depois apresenta, né, a ideia mais concluída, mas a gente tem usado muito esse esquema assim, né? No Claster eu acho que as composições elas eram mais individuais, né? Mas teve bastante coisa também que a gente fez coletivo, cara. Sim, sim. Mas dá pra perceber o processo evolutivo de vocês em cada álbum, realmente. Sim, Que bom. Vamos lá. Pergunta, eu vou puxar pro meu lado. Que eu tenho a música favorita, então eu já vou puxar direto pro meu lado. Porque eu quero saber da Suffering Cage. Sim. Como que surgiu? Como é que foi composta ela, assim?
Em grande parte, né? A música é basicamente do Eric. Ele compôs assim ela, mas nesse esquema, né? Às vezes apresenta uma música aqui, aí a gente troca um riff, troca alguma coisa ou outra. Ela já tinha essa ideia melódica, né? Aí eu me lembro bem, né? Tava nós três, né? Era eu, você e Érica, e a gente já tinha aquela ideia daquela melodia, aquela coisa. Aí a gente pensava, pô, esse verso assim, não pode ficar uma guitarra ali Vazia. Também, senão aquilo ali se repete a música toda, não pode. Então a gente pensou assim, um verso então mais lento. Aí a gente pensou aquele verso mais cadenciado, né? Aí então isso já agregou aquela composição dele, né? Então aí a gente vai vendo como é que soa uma coisa aqui e outra ali. Eu acho que uma coisa também que vale a pena pontuar, que assim, com a gente as coisas funcionam bem coletivamente. Eu acredito, eu imagino e espero que as outras bandas sejam assim também. Mas a gente sabe, a gente gosta muito das mesmas coisas, sabe? Então a gente sabe das nossas próprias influências, a gente tem bastante conhecimento. Então, tipo assim, o Natan apresentou um riff ali, parece que eu já instintivamente já sei o que eu tenho que tocar, já sei o que vai encaixar depois. O Eric mostrou, porque tipo assim, embora eu acredito que você tenha gostado talvez da Suffering Cage porque ela é mais melódica, tem bastante guitarra e tal. Porque assim, não é porque é maligno que tem que ser feio, sabe? O troço... Maligno, tá, galera? Maligno. Às vezes não é entre aspas, não. Talvez ele vai falar pra você tirar essas aspas. Family friendly, véi! Family friendly! Mentira. Mas a graça é justamente essa, né? Porque às vezes, é como eu tinha mencionado a você, né? Antes da gente começar. Porque não é porque é death metal que tem que ser daquele gênero. Daquele gênero não, daquele tipo, né? Aquele arroz com feijão que todo mundo já espera. Aquela voz cavernosa apenas. Exatamente. E aquele... Não, então ele pode ter melodia? Pode sim. Né? E isso foi o que eu achei sensacional. Porque é uma coisa que a galera vai estar esperando o dedo no que gritaria o tempo inteiro. Sim. E aí, do nada, vocês param com uma melodia de guitarra que fica na música e na cabeça. Sim. Porque, cara, isso foi sensacional. Da onde que saiu esse riffzinho? Tipo, acho que a quebra de expectativa é uma coisa que a gente gosta de prezar, sabe? Pra pessoa... Muita gente não entende. Tipo assim, galera ficou surpresa porque no meio do CD tem uma música instrumental só com violão. Tipo... Sim! E teve gente que falou, cara, adorei. Mas isso ficou lindo, cara. Porque, pra mim, realmente parece que vocês compuseram esse álbum como se vocês estivessem num show. A gente... Normalmente as nossas composições são assim, a gente pensa muito em como vai soar ao vivo, porque assim, eu gosto muito de ouvir um CD e quando eu vejo a banda eu falo, caraca... A mesma coisa. Porra, tô impressionado, sabe? A gente conseguir, pelo menos, chegar o mais próximo possível daquilo que a gente tava fazendo em estúdio. Todos nós, como músicos, a gente também sabe que a gente tem que trabalhar com realidade, que em estúdio a gente vai conseguir fazer coisas que no palco, às vezes, a gente não vai conseguir. A gente tenta chegar o mais próximo possível. O nosso maior inimigo, o técnico de som, às vezes vai estar ali. Isso aí todo show, né? Todos nós que tocamos, né? A gente sabe que todo show é diferente. Às vezes, você chega, o equipamento de som é né? É diferente do último show. Então, às vezes, está sem retorno. E perguntar isso então, pra todo vocês. show é diferente. Realmente, o técnico de som é um inimigo em comum de todo mundo? É uma coisa assim... Então, lógico, varia muito. Isso varia da casa, varia da equipe. Sim. Tem gente que é, atenciosa, né? Tá ali se preocupando para fazer o melhor. Tem gente que, né? Então, isso varia muito. Tem banda também que tem o próprio técnico de som, entende? Sim. Então... Tem gente que tem o técnico de som dentro da banda, que é um integrante da banda, né? E eu acho que vale pontuar também que, tipo assim, tem que ser um cara que entende. Porque o maluco vai ouvir e falar, caramba, mas que essas guitarras estão tudo estouradas. Não, amigo, é assim, cara. Tem que ser um maluco que entende. Às vezes ele pode nem ser do estilo, mas tem que... aberto, é uma pessoa aberta. Tem que chegar assim, galera, olha só, o som de vocês é esse mesmo? Tá um pouco chiado. É assim mesmo? Já aconteceu. O cara perguntar, eu prezo isso, sabe? É uma coisa tipo assim, chegar, aqui tá meio chiado, tem um ruído. É do estilo, é de vocês, ou você quer que tire, sabe? Eu acho que isso é um quê a mais, que foi o que o William falou, a atenção, né?
É um Sim. quê a mais de atenção. Não, tem isso. E muitas vezes, assim, às vezes o produtor de algum evento, ele tá fazendo um evento ali, mas o dono do som, ele não tá acostumado a tocar esse tipo de coisa. Às vezes, na cabeça dele, os músicos vão usar fone. Sim, Pô, é uma coisa que verdade. não aconteceria nunca. É verdade. Mas, ou seja, cada um faz uma coisa. O técnico de som é uma coisa, o produtor de evento é outra. Sim. Obviamente, né, todo mundo caminha junto ali, já trabalhou junto alguma vez, e etc. Sim. Mas tem essas loucuras aí, né? Com certeza. A parte boa do underground é que é uma coisa um pouco mais próxima. Normalmente quem vai estar envolvido já entende pelo Exato. menos minimamente do Sim. assunto. Não vai ser uma pessoa totalmente aleatória, porque senão realmente às vezes o cara não vai entender. Mas é uma verdade. Isso Em aí. relação à composição de letras, a Nathan tava falando que às vezes compõe a letra depois de ouvir o instrumental, até pra sacar Sim, qual que é a bem vibe do lembrado. instrumental. Os álbuns, vocês às vezes buscam ter uma temática geral pro álbum, ou às vezes é mais por música mesmo? Tipo, Ou só surge o tema, assim. Olha, eu acho, assim, normalmente eu prefiro ter a música pronta primeiro para saber o que ela diz, né, para eu compor a letra em cima, né? Normalmente, em 90% dos casos seria assim. E aí sim a gente vai vendo para qual o direcionamento que o álbum, né, vai chegar ali, o que ele quer dizer e etc. Às vezes tem composições que não entram no álbum, né? Tem. Ela pode ficar na gaveta ali, mas então a gente pensa, o artista ele pensa assim, desde a primeira composição até a capa do disco, até a ordem das músicas, como a pessoa vai botar o disco lá para ouvir. Então ela pensa, né? Isso aí é muito da nossa época A também, né? coerência do CD repertório, e né? etc. Hoje em dia as pessoas ouvem muitas músicas separadas, Single, assim, avulsas e etc. Mas né, a gente que já tem uma certa idade, Sim. a gente pegava o disco de vinil, o CD, a tape e botava lá e tinha uma ordem. Nossa, O cara, artista isso era- ele pensa até mesmo na ordem das Era músicas. ruim, mas era bom Ah, ao não, mesmo bom, tempo, era cara. bom, Era bom. sensacional porque, você pegar o tipo, CD ali, colocar... E é um Aquilo contato bom, muito velho. mais próximo que você tem com o artista, porque você pega o encarte, você vê as letras, Não, e outra você vê coisa. como eu disse, a ordem da música, você vê a foto ali. Então tudo isso é pensado. Se Desde pega o uma início. música, às vezes, fora de contexto, talvez o cara não vai entender qual foi a ideia. Não conta a história. Foi o que eu falei. Sim. O nosso álbum tem uma música instrumental só de violão. Se o cara ouve só ela, ele vai falar, pô, mas isso aqui é metal, sabe? O cara não vai Sim, entender. exatamente. Foi Isso é legal um pra interlúdio caramba, cara. proposital, mas E- faz parte do contexto. E a questão agora de vocês terem lançado, os mais recentes são 2 singles, né? Sim. 23 e 25. Uhum. Isso. Por quê de 2 singles? Talvez para essa questão de atualização, que hoje em dia... Então, nós já tínhamos muitos planos após o lançamento do Down. Né? A gente já estava com turnê marcada, já tinha fechado algumas datas, aí tinha muita gente interessada, porque a gente já tinha lançado alguma coisa antes do lançamento, né, oficial do álbum. Às vezes um single, uma coisa ou outra. Então, mas foi uma época conturbada porque chegou a pandemia. Aham. Então isso quebrou, porque a gente tinha vários planos. Lançar o disco e sair em turnê, Sai. né? Poder tocar essas músicas ao vivo. E a gente não pôde. É. A gente simplesmente lançou o CD e ficamos nessa. Foi Pô, esse parando CD pra que foi o pensar, primeiro lançado Não, pelo esse, selo. esse é o Down, o segundo álbum já, que saiu no meio da pandemia. Mas eu digo com o selo chinês. Sim. Esse Isso. foi o que recebeu. Exatamente. A gente Saiu lançou importado. com a Awakening Records e lançou mundialmente, né? A gente... E como é que foi essa experiência? É pra isso que eu ia vocês? perguntar. Deve ter sido Cara, máximo. Fala aí. Foi muito maneiro. Tipo assim, primeiro que já parece, tipo, como que eu posso dizer? Parece que a gente tá mais perto, sabe? Tipo, o cara tá longe pra caramba, mas ouviu o seu som e ficou impactado. Eu falei, cara, é um troço que a gente gravou aqui, velho. Aham. Sabe? O maluco ouviu e falou... E ele que preciso- entrou em contato conosco. Lá tipo... na casa do... Exatamente, ele entrou em muito contato, eu não me lembro longe. nem por onde foi, se foi por e-mail, se foi por rede social. Não me eu lembro. acho que o Lee me adicionou no Face, aí depois a gente conversou por e-mail, e tipo assim, os caras são muito profissionais, muito Ele profissionais. ouviu a música de vocês primeiro, que já tava pronta, e Sim. aí Ele ele... ouviu Aí um ele, single, né? Se não me engano, foi o Down, que a gente sim. lançou, que é a faixa título Uhum. né, do álbum. E ele ouviu, se interessou e falou. Mas alguém chegou a mandar, rolou Aí, alguma tipo, coisa assim? Ou foi Não, literalmente... ele chegou e entrou em Achou. contato conosco. A gente até assustou, né? Porque, pô, você pensa Ele até que é um achou o fake. som de vocês, tipo... É. Cara, Exatamente. que sensacional, Aí, tipo velho. assim, aí nisso a gente entrou em contato, viu que ele tinha um selo, falou, pô, vou perguntar, tem interesse e tal. Aí, eu vou ouvir o álbum todo então, beleza. Aí a gente mandou as faixas
pra ele ouvir tudo. Ele, pô, quero lançar sim, cara. Gostei muito disso aqui. Aí só que a comunicação foi toda em inglês, né? Nossa, eu ia fazer essa pergunta agora. Pergunta trouxa agora. Vocês se comunicaram com ele em inglês? Eu tenho algum membro da banda que fala chinês? Pô, ia ser legal, mas não Fala fala mandarim. Aí foi tudo em inglês, só que, tipo assim, foi um processo muito bacana, porque eles são muito profissionais. É tipo assim, manda... Todos os dias tinha alguma avaliação para ser feita. Por exemplo, ó, a capa ficou assim, a avaliação. Aí todo mundo olhava, pô, gostei, beleza. Aí, mano, porque teve partes aí, tipo, a parte de dentro, o OBI, esse papelzinho aí que veio, chama OBI. Ele tem vários CDs importados. Foi produção deles também. Ele, fiz o OBI aqui, gostaram? Todo mundo, caraca, ficou maneiro. O CD em si, a parte de cima do desenho do CD, foi produção... E a parte de cima do desenho ficou muito legal. Foi produção da Awakening também, fiz o CD aqui, gostaram? A gente gostou. E foi tudo assim. Aí quando finalizou tudo, o layout tá pronto, vou mandar prensar. Beleza, aí mandou prensar, foram acho que 1000 cópias, vieram 300 pra cá. E chegou no correio. E até foi maneiro que chegou uma caixa, tipo, gigante. 300 CDs. Gigante. E, tipo, ele mandou várias paradas maneiras. Mandou outros CDs de banda que ele lançou também. Mandou pra gente. Mandou camisa. Ele fez uns patch bordado, pô, lindo. Que, tipo, a gente vendeu na turnê e ninguém tem. Agora acabou. Quem tem. Quem não tem, não tem mais. Aquele ali, ó. Pô, que legal. Ai, que maneiro, cara. Né? Que você vê que, né? Troço, pô, muito eu não tenho maneiro. ideia, eu particularmente não tenho ideia Não como é que ele fez essas linhas aqui, como é que foi feito. Cara, que sensacional. E a gente nem velho. sabia. Ele chegou e falou, fiz uns patch também, tô mandando aí pra vocês. Quando a gente chegou, eu falei, caraca, velho, muito show. Vocês sentiram um impacto, assim, com certeza. com esse lançamento? Com certeza. Então, com aí certeza. a gente volta àquela... Com esse lançamento aí a gente esperava, né, durante toda essa produção, a gente esperava outra coisa. Aí quando lançamos, aí isso foi um banho de água fria, a gente não podia tocar, né? Ficamos aí em stand-by durante um tempo, né? Apenas com internet, etc. Tinha esse feedback da galera, mas a gente não pôde, né? Colher esses frutos, digamos assim. Então, depois de um tempo... Agora que eu me dei por mim, que foi exatamente isso que você tava falando, que tipo, a gente não pôde tocar, eu pensei, pandemia. caraca, velho. Pô, entendeu? Aí, um pouco depois, né, quando a gente começou a tocar, a gente, né, já começava a compor uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente não queria, gravar, vou lançar outro álbum, nem cheguei a tocar essas músicas ao vivo, né? Então a gente não se preocupou, né? Vou dizer assim, a gente não se preocupou muito em gravar coisa nova. A gente resolveu tocar e pretende ainda, né? Não, mas isso aí eu não acho que é uma coisa assim errada também, mas é uma coisa que realmente vocês não estavam esperando, né? Não. E... a questão da pandemia mesmo. E, tipo, vale mencionar, assim, eu não sei se era a pergunta que ele ia fazer, tipo, a gente notou que após o lançamento desse álbum, muita gente voltou os olhos para a banda. Acredito que não só pelo fato de ter saído lá fora, mas também pelo nível da composição. Como a gente... Todos os 2 álbuns foram produzidos por nós mesmo na minha casa. Mas no Down, a gente chegou muito mais próximo, talvez alcançamos, o que a gente já tentava fazer no Cluster. E Que era um nível de excelência. Não tínhamos conseguido ainda. E tipo, a galera falou, cara... Onde vocês gravaram essa guitarra, velho? Que timbre é esse? Eu gravei na minha casa. Mentira, gravou nada. Eu gravei, cara. Mentira. E tipo assim, tinha gente que achava que a gente tava num estúdio sinistro e tal. Eu falei, mano, eu vou filmar aqui onde eu tô, cara. Aí a gente tirava foto, tá? Meu PC lá, as caixinhas, tipo... Um troço, cara, normal, nada exorbitante não, só que como a gente perdeu muito tempo analisando o timbre, cara, eu pesquisei na internet como equalizar daquele jeito e tal, e saiu dessa forma, e eu acho que agradou, porque assim, não era, pelo menos assim, eu não conhecia muita banda brasileira que tava tocando com esse tipo de afinação, a gente já tem uma afinação diferente, é drop B. Drop B. Entendeu? A galera usava muito... Ré sustenido, sei lá. Várias vezes afinação. Dava, mas é aquela afinação padrão. Sim, Mas comum é Ré sustenido, né? Mais comum é drop Ré. Né? Drop Mais Ré. comunzão. Os core da vida, como você falou, tem drop, chega até drop dó, por aí. Exatamente. Então a gente resolveu, pegar essa afinação baixa com esse timbre, mas tocar uma parada voltada um pouco mais antigo, sabe? Legal.
Sensacional. A gente tá caminhando pro final. Sim. Aí, agora, em relação ao futuro e presente de vocês, né? O que vocês têm agora programado de turnê? E também depois comenta como que o pessoal acha, onde acha vocês, né? Tem Spotify, Sim, YouTube. exatamente. Então, a gente tem 2 lançamentos aí mais recentes, né? E recentemente a gente lançou um novo clipe, tem 4 meses, né? Eu acho que 3 ou 4 meses. A gente teve uma aceitação muito boa, a gente ficou até surpreso. Detalhe também, vale ressaltar que é tudo feito por nós. 100% independente. Filmagem A filmagem, a gente pediu amigos, é claro que a gente teve um apoio aqui, outro ali, mas tudo somos nós ali Por fazendo. vocês, não né? teve nenhuma empresa Essas- por trás. Exatamente, a gente foi, buscamos lugares, etc. E isso teve uma aceitação muito boa. Essas músicas vão estar no próximo disco, a gente já está compondo. E tem spoiler do próximo disco? O nome, pelo menos. Só o Então, nome. já tem esses dois sons aí, né? Já serve como um caminho. Mas ainda assim, a gente volta aqui lá. A gente ainda tá colhendo esses frutos, né? A gente tá tocando, a gente pretende marcar shows, a gente já tá com uns shows marcados. A gente tem um show sexta-feira, agora, lá no Garage de Grand House, lá no Rio de Janeiro. Tem um em outubro, dia 18, que nós vamos tocar aí com 2 gigantes do metal, o Taurus e o Crisium. Vale mencionar Legal. que o Taurus, eu acho que não sei se o Gesiel ainda tá na banda, ele morava em Friburgo. Morava em Ah, o Friburgo. Gesiel, sim. É. Conheço. aham. E vai ser. Esse evento vai ser muito maneiro. Vai ser 10 anos da B-Magic, né? Que é uma produtora e um parceiro aí, Carlinhos. Então tem talvez umas datas ainda que não está muito confirmada, mas a gente tem. E a Tem gente muito vai show tocar ainda, tem também em novembro, vamos para Espírito Santo. Legal. Sim, em novembro tem Espírito Santo, né? Já temos 3 datas aí né? Nesse passeio aí. Qual é o evento em Espírito Santo que vocês vão? Vai ter um festival. Máximo Metal Fest, que é em Linhares. Uau. Aí, esse é dia 15. Dia Aham. 14 a gente vai estar em Vila Velha, Vila tocando Velha. no Old E School Bar. retornando, né? Já no domingo a gente vai no Inferninho, em Campos. Uau, sensacional. Né? Bom, galera, estamos encaminhando para o fim. E, como sempre, a gente acho que já virou uma tradição do canal. A gente sempre pede, nós, cavaleiros, a gente recomendamos músicas de acordo com o tema do podcast. Podcast, exatamente. Nesse caso, lógico, eu recomendo esse álbum aqui, tá bom? De verdade mesmo, eu gostei muito. Mas do estilo de vocês, da influência de vocês, quais músicas vocês recomendariam pra galera que tá assistindo a gente, inclusive de vocês mesmos também? Recomenda cada uma de vocês e uma de outra banda. Uma banda. de Eu uma poderia música. dizer bandas. Tem tanta banda aí, é até difícil A escolher. gente Tem se banda limita nacional. a uma banda. tem banda- Eu gosto, por exemplo, muito de Section, entendeu? Uma banda. E se eu tivesse que falar uma música, talvez, desse disco, Under the Black Mark, eu acho que ela vale Legal. ser ouvida. Legal, show. E fala aí. Bom, eu vou citar a influência que caminha com a gente desde o início da banda, A essência da banda. Entombed, álbum Left Hand Path. Não tem erro. Quem ouvir ali vai bater, vai entender o que a gente estava proposto a fazer desde o início. E do nosso álbum, eu vou recomendar o nosso som novo. Cara, I Am the Black Flame. I Am the Black Flame, que saiu o clipe agora. E, como ele falou, teve uma aceitação muito boa. Já tá com quase 40 mil visualizações. Não sei se o Uau, que algoritmo que sensacional, ajudou a gente. Pô, muito legal. Que sensacional. A gente nem esperava, mas assim, cá entre nós, deu muito trabalho, né? Como nós imagino. fizemos desde a composição da música, etc. Aí a gente teve essa ideia do clipe, né? Do vídeo. Então, cada coisinha que você vê lá, inclusive na edição, né? Depois de todo esse trabalho para gravar e etc., na edição, cada coisinha ali foi feita por nós, né? A gente que deu uma ideia aqui, um close, um zoom, uma imagem, a troca de imagens para soar dinâmico. Então, eu acho que a galera, assim, que assistir esse clipe vai se surpreender, porque Interessante. realmente pra caramba. teve muito trabalho, né? Com certeza. Vocês imagino. podem pesquisar aí já tá no Spotify, Deezer, I Am the Black Flame, nosso último single. E tem no YouTube também o videoclipe. Perfeito. Perfeito. Mestre Alan. Então, encerramos por hoje, galera. Mandar um abraço também pro Eric e Arthur, né? Isso aí. Que não puderam estar aqui, mas que fazem parte do Sutura. Foi um prazer
estarmos juntos aí. Isso aí, galera. Querem que o Sutura volte depois que lançarem o próximo álbum? Manda mensagem pra gente, responde nos comentários e segue o canal. Beleza? Valeu, galera! Valeu, valeu, valeu.